Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia, Marcos capítulo 4. Enquanto você abre sua Bíblia, os irmãos podem ter notado a ausência do pastor Zacarim. Ele está viajando a trabalho, inclusive deve estar acompanhando também a transmissão. Então Deus abençoe, pastor. E por isso que ele não está presente, amanhã já vai estar retornando debaixo da proteção de Deus. Amém? Então Marcos capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas Marcos capítulo 4, eu convido você a ler comigo do 1 ao 8 e depois do 14 ao 20. Os que não trouxeram Bíblia podem acompanhar na tela. Quem está acompanhando também em casa, está aparecendo aí na sua tela. Está escrito assim, um texto muitíssimo conhecido por todos, onde diz, Marcos 4:1, novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até a 100 por um. Agora eu quero que você vá comigo no verso 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Você pode fechar os olhos por alguns segundos e orar comigo? Nosso Pai Celestial, chegamos no momento da exposição da sua palavra e nós dependemos completamente do seu Espírito Santo, ó Deus. Essa igreja depende completamente do seu Espírito Santo. Nós estamos na inteira dependência do Senhor. Fala conosco de um modo claro, de um modo poderoso. Gera vida em nós pelo poder da sua palavra. Porque a sua palavra sempre gera vida. A palavra que procede de ti é uma palavra que gera vida em nós, Deus. Faça isso nessa noite de domingo, Senhor. E que onde houver uma pessoa ouvindo essa palavra, onde houver, seja aqui presente ou seja acompanhando a transmissão, que haja um efeito poderoso no coração dos ouvintes e que nós sejamos transformados pela tua verdade. É o que pedimos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Deus porque Ele é bondoso e maravilhoso e fiel. O tema que nós vamos conversar aqui é o seguinte: Deus está interessado em nosso crescimento. Você pode ler comigo? Deus está interessado em nosso crescimento. Meus irmãos,
Em todas as Escrituras, nós vemos um Deus que se interessa para que as coisas cresçam, se interessa em que as coisas evoluam, em que as coisas progridam. O nosso Deus é um Deus de progresso, é um Deus de avanço, é um Deus que não se fica contente quando alguém ou alguma coisa está estagnado. Deus criou tudo de uma forma muito dinâmica e que se evolui. E isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida como cristãos. De tempos em tempos é necessário que nós façamos uma avaliação a respeito do nosso progresso espiritual. É muito importante nós pensarmos que crescer ou evoluir espiritualmente nem sempre está ligado, ou assim, um indicador de que você está crescendo, evoluindo, nem sempre está ligado ao fato de que se frequenta todos os cultos, ou de que se participa de todas as reuniões da igreja, embora isso seja um fator muito importante para nós em relação à nossa vida espiritual. Mas evoluir, crescer espiritualmente, está muito relacionado com as nossas ações no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, todos os ambientes onde a gente frequenta, onde nós temos uma presença ativa lá, e o impacto, o efeito que a gente gera ali, esse é um forte indicador, algo que revela, que mostra se nós de fato temos avançado na nossa vida com Deus, ou se nós estamos estagnados, parados, do mesmo jeito que nós estávamos há tantos anos atrás, quando fomos alcançados por Deus. E o nosso Senhor Jesus, essa parábola, ela já é autoexplicativa. Não precisa nem de muito esforço para entender o que ele quis dizer. Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui. O recurso que Jesus sempre usou para pregar, que ele gostava muito, o recurso didático favorito de Jesus, sempre foram as parábolas. Jesus usava as parábolas para explicar as verdades espirituais. E a parábola nada mais é do que comparação, colocar as coisas lado a lado. Então o Senhor partia de algo conhecido para explicar uma coisa desconhecida. Essa forma de ensino é muito válida até os dias de hoje. Quando você vai ensinar alguma coisa para alguém, é importante fazer o uso desse recurso, porque torna o entendimento mais claro para quem está escutando. Então você compara algo, olha, é assim, estou explicando algo que você conhece, para explicar, tornar claro algo que você ainda não conhece. E Jesus usa um exemplo da agricultura, que era algo muito conhecido pelas pessoas naquele tempo. Era basicamente, a economia funcionava pela agricultura, pela a criação de animais, é assim que funcionava nos tempos de Jesus, é assim que as coisas se moviam, pela pesca, esses recursos aí naturais que eram usados para a renda das pessoas. Então Jesus está agora em um lugar diferente. Tinha uma multidão como essa aqui ouvindo Jesus, mas não era no auditório que eles estavam. Jesus fez um culto diferente ali dentro de um barco na praia. Imagina você participando de um culto onde Jesus está pregando, mas é numa praia, um lugar diferente. Ele está dentro de um barquinho na água e as pessoas estão o ouvindo na praia. Ele podia ter usado outro recurso, tendo em vista o contexto, mas ele soube que aquela parábola era ideal para aquele momento. E ele começou a falar do semeador que saiu para semear. E as pessoas ouviram, mas os seus discípulos não compreenderam, como a gente acabou de ver aqui. E Jesus explicou de uma forma muito clara. Ele falou assim, aquele que semeia a semente, ele semeia a palavra. E nós crescemos por meio da palavra. Não tem outra forma de nós crescermos que não seja a palavra de Deus habitando no nosso coração. A gente gosta muito de fazer uso de outras coisas, a gente gosta muito de várias coisas, nós gostamos. Mas nada vai ter o resultado mais eficiente na vida de um crente do que um contato com a palavra de Deus e do que um entendimento profundo da palavra do Senhor. Eu gosto do que o apóstolo Pedro disse, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele nos compara como crianças recém-nascidas. Isso daí, talvez você diga, mas já faz muito tempo que eu entreguei a vida para Jesus. Eu já cresci. Será? E isso que é interessante, porque a gente corre o risco de entregar a vida para Cristo e a gente vai se tornar um bebezinho, porque nós nascemos de novo, e ficar um bebezinho por muito tempo.
Tem bebês de 30 anos, por exemplo. É igual aquele rapaz ou aquela moça, né, que mora com os pais, já e não quer nem saber de casar. Está lá dentro da casa, o pai já não aguenta mais, está quase mandando embora já, mas está lá. Não, a gente já tem 30 anos, tem que casar, meu filho. Não, ainda não é hora não. É um adolescente já de 30 anos. No mundo espiritual tem muito disso. A gente tem crentes que já tem 20, 30, 10, não sei quanto tempo de cristão, mas se vai avaliar o progresso, o crescimento e os frutos, são muito poucos. E a gente precisa entender quais são as razões que levam a isso. E o apóstolo Pedro, ele diz assim, em 1 Pedro 2, do 1 ao 3, ele dá esse conselho para os crentes: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. São atos imaturos, esses que eu acabei de citar. Ele diz assim, e como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Ele se refere à palavra. Para que por meio dele, vocês, o quê? Vocês, mais alto, vocês cresçam para a salvação. Cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então, repare aqui que ele dá uma visão panorâmica da salvação. Primeiramente, nós estávamos muito envolvidos com maldade, com engano, hipocrisia, inveja, esses pecados que acompanham a natureza humana. Ele está dizendo, agora vocês provaram que o Senhor é bom, tiveram um encontro com o Senhor Jesus, viram que há pureza em Cristo, tem uma promessa de vida eterna em Jesus. Agora se livrem de todas essas coisas e desejem o leite espiritual puro. Ele estava falando, a palavra viva de Deus. Encham-se com essa palavra, porque um bebezinho, nos primeiros meses ali, ele precisa somente de leite, ele não precisa de alimento, nem água. Ele bebe só o leite materno e isso é suficiente para que ele fique nutrido. E aqui ele faz essa comparação, deseja esse leite espiritual, mas tem que ser um leite puro, sem mistura. É a palavra, é o evangelho do nosso Salvador, que nos faz crescer para a salvação. Então, uma vez que nós somos salvos, a gente precisa crescer. Eu fui salvo, fui batizado, e agora, o que eu faço? Agora vamos crescer, vamos nos tornar mais parecidos com Cristo, vamos colocar em prática os dons que Deus nos deu. Isso é muito valioso, porque uma igreja forte, uma igreja saudável, ela é proporcional à saúde e ao crescimento dos indivíduos que compõem a igreja. Então a gente não pode falar, a Comunidade Batista Terra Santa é uma igreja forte, é uma igreja saudável, é uma igreja vitoriosa. Nós não podemos fazer isso se as pessoas que compõem a igreja não são assim. Nós nunca podemos dizer, mas a igreja, se nós tivermos o entendimento de que as pessoas que fazem parte da igreja, seja qual for, estou usando a nossa porque nós estamos aqui, seja qual for a igreja, a igreja é forte, sim, mas você está falando por quê? Porque aos domingos enche de pessoas? Isso, não. Como que está a vida dessas pessoas que sentam nas cadeiras todos os domingos? Como que está a sua vida que vem nessa igreja todos os domingos, ou nas quintas, ou nos sábados? Essa é a nossa reflexão. Há progresso ou estagnação? Há crescimento, há avanço ou retrocesso? Então nós precisamos entender o que está nos levando, se nós não estivermos crescendo, o que está nos levando a não crescer. Então vamos lá. Jesus então prega essa parábola, ensina essas coisas, e os discípulos chegam e falam assim, Jesus, nós não entendemos nada. Eu imagino que Jesus muitas vezes ficava bastante estressado com seus discípulos, né? Imagina, já aconteceu com você, de você explicar algo com muita convicção e clareza para o teu filho, ou para alguém perto de você, e você fala assim, eu fui claro, né? Você entendeu? A pessoa diz assim, não entendi nada. É chato isso, né? E Jesus passava muito por isso, pastor Ricardo. Ele explicava, ele ensinava, e os discípulos chegavam e falavam assim, mestre, não é por nada não, assim, tem como o senhor explicar? Aí vocês não entenderam. Que cabeça dura de vocês. Mas amorosamente ele sempre explicava para eles, para que eles não ficassem sem entendimento. E então Jesus começa a explicar dizendo que a semente é a palavra, e há diferentes tipos de solo, corações, que recebem a palavra. E
para que nós possamos crescer, eu não vou explicar aqui de coração para coração, porque o meu destaque nessa mensagem é o crescimento. Para que nós possamos crescer, olhando para essa parábola, existem algumas ações que nós precisamos tomar. Em primeiro lugar, na explicação de Jesus, você deixou sua Bíblia aberta, por favor, deixe ela para acompanhar comigo. Marcos 4,15. Na explicação de Jesus, ele vai falar do primeiro tipo de solo, de coração. Ele diz que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Quando a palavra é semeada, logo que ouvem, o que acontece? Vem, quem vem? Satanás. Vem e tira a palavra nela semeada. Primeira coisa, primeiro tópico aqui. Nós crescemos quando nós resistimos. Por que eu disse isso? Jesus começou explicando que a primeira ação deste ser que nós chamamos de Satanás, a primeira ação, a ação mais importante dele é arrancar do coração das pessoas a palavra. Então, quando você sair desse culto, daquela porta para fora, você entrou numa batalha espiritual. Porque o inimigo das nossas almas, o inimigo espiritual, que nós chamamos de vários nomes, aqui Jesus o chama de Satanás, ele é o opositor. A primeira ação que ele vai fazer é fazer com que nós esqueçamos a palavra que foi ministrada. Primeira coisa que o diabo quer fazer. Ele não está nem aí se você vem no culto todo domingo, mas ele está muito aí se você ouve a palavra e vive a palavra. Aí ele se importa. Ah, mas todo domingo eu estou aqui. Você entende o que é pregado? Ah, não sei, quando eu saio de lá parece dar um branco, mas eu estou aqui de novo. Domingo que vem nós estamos juntos. Porque a obra do inimigo é arrancar a palavra do coração. É fazer com que a gente não tenha interesse em estudar as escrituras, em orar, em buscar a Deus. E Jesus falou assim, então tem pessoas que são assim. Eles ouvem a palavra e Satanás... Agora, em Mateus, há uma explicação mais profunda. Porque ele diz que Satanás arranca a palavra do coração quando a pessoa não compreende a palavra. Quando não entende. Ouvi a palavra, Senhor, maravilha, mas eu não entendi. É um prato cheio para o inimigo arrancar. Por isso que o apóstolo Tiago, e eu coloquei que a gente cresce quando a gente resiste, ele disse assim, Tiago 4:7, coloca para nós por favor. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo foge daqueles que resistem. E o que é resistir, meus irmãos? Resistir é aguentar firme. Resistir é continuar em meio à dificuldade. Resistir é bater de frente. Se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas não gosta, é de gente que bate de frente. É de pessoa que fala assim, de maneira nenhuma que eu vou baixar minha guarda. De maneira nenhuma que eu vou deixar as circunstâncias me tirarem do caminho. De maneira nenhuma que eu vou deixar essas conversas, esses boatos que estão sendo ditos, me abater. E aí Tiago disse assim, então se submetam a Deus, resistam ao diabo. E ele faz o quê? Ele foge. Ele foge. Tem gente que dá um ênfase demais para o diabo, dá muito destaque para ele, e coloca ele num pedestal, e fala dele, mais do que fala de Jesus. A gente não tem esse hábito. Mas naquilo que Jesus nos ensina, nós precisamos prestar atenção. E ele diz assim, ele diz claramente, vem Satanás e arranca, tira a palavra do coração. Então, quando é que eu vou crescer, pastor? Quando é que eu vou crescer, irmãos? Eu vou crescer quando eu aprender a resistir. Quando eu aprender a reter aquilo que Deus me ensinou, deixar com que aquilo cresça no meu coração, e então eu começo a evoluir, eu começo a avançar, eu começo a crescer. Eu começo a crescer. Aí precisa buscar o entendimento. E aí vem a segunda parte. Nós crescemos quando nós nos aprofundamos. Por quê? No versículo 16, Jesus diz assim, que outras pessoas são como aquela semente que é lançada num terreno pedregoso. Elas ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Para você lembrar no primeiro dia que você acreditou na mensagem. Primeiro dia que você ouviu a mensagem de salvação, você ouviu falar de Jesus, que Ele morreu por ti, que Ele é o nosso Salvador,
o primeiro dia que você ouviu essa mensagem, você acreditou nela, foi um dia de grande alegria para você, como foi para mim. Eu me lembro até hoje, no mês de junho de 2010, quando eu fui na igreja pela primeira vez, ouvi a palavra, acreditei na palavra, fui lá na frente, entreguei a vida para Jesus, oraram por mim, me receberam aquelas pessoas naquele dia, e foi para mim o mês mais alegre da história da minha vida até então. Mas o que acontece? Depois, vai passando o tempo, parece que aquela emoção, aquela empolgação, aquele sentimento, ele vai perdendo força. E aí, é Jesus dizendo assim, que algumas pessoas ouvem, recebem com alegria. Para você pensar nos dias de que você estava no auge da sua vida espiritual. Lembra aí? Quando você passava assim, e as pessoas já até sentiam Deus na sua vida. Você não podia nem levantar muito a mão, porque se tivesse alguém endemoniado, já caía na rua mesmo. Tão cheio que você estava. Já expulsava os maus espíritos. Aí depois foi passando o tempo, parece que vai arrefecendo, vai esfriando. Aquela alegria, aquela empolgação, aquela vontade de orar, aquela vontade de estar com Deus, vai sendo sufocada. Jesus falou, não, existem corações que são assim, eles recebem com alegria. Quando alguém fala ao contrário daquilo que ele pensa, ele fica ousado, quer pregar nas praças, prega na escola, faz mini cultos na sala de aula, nas horas vagas. No trabalho, ele é o profeta do serviço. A mulher é a profetisa, é ela que fala de Deus. Quando alguém quer oração no ambiente de trabalho, ele fala assim, procura a irmã tal. Mas depois foi passando o tempo, isso daí acabou. Ninguém procura mais você para receber oração, ninguém te procura mais para um conselho. Parece que a gente vai caindo num descrédito. As coisas vão ficando diferentes e isso incomoda o nosso coração. Aí no versículo 17 ele fala assim, sabe o que acontece? É que não tem raiz em si mesma. Elas permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo elas abandonam. Tem hora que eu fico pensando, irmãos, no passado, e lembrando quantas pessoas que começaram comigo na fé, e hoje não estão mais, abandonaram. Muitas pessoas, e com certeza na sua experiência de vida também, como serva de Deus, você conhece pessoas que começaram bem, na mesma época que você, começou bem, mas hoje abandonou. Você olha, você nem imagina que um dia aquela pessoa foi crente, no estado que se encontra agora. Você sabe o que aconteceu? Faltou aprofundamento. Repita comigo, faltou aprofundamento. Irmãos, você sabe o que é se aprofundar? Criar raízes. Você sabe o que significa isso? Lançar as raízes profundas. As árvores mais altas e fortes, primeiro, elas lançam suas raízes com profundidade. Porque não tem como crescer, não tem como crescer sem antes criar uma base sólida, uma raiz. Então eu vou dar alguns conselhos. Se você é novo na fé, está começando agora a sua vida com Deus, não queira ir com, vamos usar um ditado popular, com muita sede ao pote, no sentido de que eu quero fazer tudo, eu quero abraçar tudo. Qual o ministério que está precisando aí? Eu estou disponível. Está precisando na recepção, está precisando no cura e libertação, está precisando na escola infantil. Qual que você escolhe? Eu quero os 3. Já pensou? Então, tem pessoas que às vezes eles começam com tanto ênfase, com tanto gás, e eles se esquecem que primeiro precisa se aprofundar. Mas o que é isso? Você está dizendo que eu preciso fazer um curso? Eu preciso ir para a faculdade? Eu preciso... Não. Você precisa se aprofundar lá dentro do teu quarto, com a porta fechada, buscando a face do Senhor, com a sua Bíblia aberta, ouvindo a voz de Deus. É assim que nós nos aprofundamos. É ouvindo a voz do Senhor. Quando você estiver num certo nível, quando você tiver ouvido a voz de Deus o suficiente, a ponto de ter certeza daquilo que Deus quer para a tua vida, aí vai para cima. Aí larga a mão do comodismo e parte para a ação. Mas primeiro tem que ter raiz, meu irmão. Tem que ter raiz.
Porque o que acontece? A palavra, quando ela entra no nosso coração, quando a gente crê em Deus, vão acontecer situações que vão nos deixar triste. Talvez seu marido vai fazer coisa que vai te deixar triste, a sua esposa, seu filho. E aí qual vai ser a primeira coisa que você vai pensar? Poxa vida, eu entreguei a minha vida para Deus e eu estou passando por isso. Não aguento isso não. E abandona. Porque veio a tribulação, veio a dificuldade. Precisa ter raiz. Porque vão vir dificuldades, não tem como. Eu queria muito falar assim, olha, se a partir do momento que você entregou a vida para Cristo e você recebeu essa semente, as dificuldades cessaram. Seria muito bom poder falar isso. E eu até posso falar, mas eu não vou estar sendo verdadeiro, porque vão. Jesus falou. Se Jesus falou, quem sou eu para falar o contrário? Então, nós precisamos nos aprofundar. E talvez o seu crescimento até hoje foi estagnado, porque você não buscou um aprofundamento. Você ficou apenas no primeiro momento da sua conversão, naquela primeira alegria, e não foi para frente mais, parou de crescer. Gente, nós não podemos nos apegar a experiências do passado e agarrar-nos nelas e falar assim, é isso e pronto. Porque já conhece alguém que tem um testemunho só? Ele sempre se apega a uma experiência às vezes do passado, ou ele sempre canta uma canção que levou ao passado. Quando a gente pensa no passado, no que Deus fez no passado por nós, é bom. Mas Deus tem um presente e um futuro extraordinário para as nossas vidas também. Há muitos testemunhos a serem contados, há muitas experiências a serem vividas. E a gente precisa se aprofundar para viver essas coisas que Deus tem para nós. Tem que ter aprofundamento. Porque senão a gente fica dando voltas em círculos. E vai de um lado para o outro, voltas em círculos. E não há avanço. E o interesse de Deus nessa noite de domingo para nós é: eu quero que a minha igreja avance, que a minha igreja cresça, que o meu povo seja produtivo. E eu estou nessa, e eu acredito. E se alguém mais acredita comigo, dê um glória a Deus bem alto aí no seu coração. Uma outra coisa importante é que nós crescemos quando nós mantemos o foco naquilo que realmente importa. Jesus disse assim no versículo 18 e 19, que outras pessoas são aquelas como a semente lançada entre espinhos. Olha só, os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, quando chega o engano das riquezas, quando chegam os anseios por outras coisas, essas coisas sufocam a palavra e tornam a palavra infrutífera. Deixa eu explicar isso daqui. Não tem nada de errado em nós buscarmos uma vida financeira melhor. Inclusive isso é muito necessário. Não tem nada de errado em você estar trabalhando, estudando, montando seu próprio negócio. Seja lá o que você estiver fazendo para crescer materialmente, Deus abençoe seu negócio. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe seu progresso material, em nome de Jesus. Mas a grande questão é quando essas coisas começam a sufocar aquilo que importa, mais importa para nós, que é a palavra de Deus e a vida com Deus. Aí nós temos um problema. Aí surgiu, instaurou-se um problema. E aí o que aconteceu? Ele diz assim: algumas pessoas se preocupam demais com as coisas da vida, algumas pessoas anseiam muito por outras coisas, e essas coisas, elas são como espinhos, elas vão se envolvendo e acaba sufocando, e quando pensar que não, desistiu. E desistir de Deus, irmão, desistir de Deus, desistir da palavra de Deus, é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Por quê? Por que que é a pior coisa? Porque aí nós vamos entrar num outro mundo, num outro ambiente. A pessoa diz assim: não, eu não desisto não, Deus é comigo. Mas quando você se desconecta, né, dessa essência, quando você se desconecta desse propósito revelado nas Escrituras, a frieza começa a tomar conta do coração. Então, nós precisamos manter o foco naquilo que importa. Eu gosto de um texto, porque a grande questão aqui é essa, para vocês entenderem.
A grande questão é assim, ó. Como que eu cresço? A pergunta é, onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Porque se o foco está na palavra que foi semeada, vai crescer espiritualmente e de outras maneiras também. Sabe por quê? Lá no Salmo 1 está escrito assim, ó. Que bem-aventurado, o salmista está falando que bem-aventurado, que feliz é aquele que serve a Deus, resumindo o Salmo. E aí ele dá esse exemplo, ele diz assim, ó, será como a árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que fizer prospera. Assim é a vida do justo, quando o foco está em Deus, tudo vai prosperar. Ai, mas eu estou preocupado com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. A palavra fica sufocada, pronto, estagnou, não cresce mais. Tem muita gente aqui que pode estar se sentindo assim, estagnado. Tem muita gente assim, que lembra do passado, lembra dos dias de glória que teve, e olha para hoje e fala assim, hoje eu não sou nada comparado àquilo que eu já fui espiritualmente. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Deus tem reavivamento para nossas vidas. Deus ainda tem reavivamento e a chama ainda pode ser reacesa no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Tem um futuro promissor, abençoado para nós. Aquele que está na mão de Jesus, o diabo não arrebata jamais. Pode dar umas cambaleadas, pode dar umas tropeçadas, mas Deus fala assim, levanta, fica firme. Agora, para mim poder finalizar, me deixa só dizer algo importante nessa parábola. Vocês perceberam que Jesus apresentou aqui a uns níveis de crescimento? Ele diz assim, que outras pessoas finalmente são aquelas que são uma boa terra. Versículo 20. Elas ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita. E essa colheita é de 30, 60 e 100. Ora, Jesus está falando de um crescimento diferente aqui. Um crescimento exponencial. 30, 60 e 30. Simbolicamente falando, esses números representam os níveis de vida espiritual que cada um de nós se encontra. Tem cristão de índice 30, tem cristão de índice 60 e tem cristão de índice 100. Qual deles que você está hoje? Se tiver alguém aqui de índice 100, eu vou pedir para você vir correndo aqui, colocar a mão na minha cabeça e me abençoar agora. Sabe por quê, meu irmão? Há muitas dificuldades, há muitas coisas que impedem que a gente chegue nesse nível. Agora, nós não podemos também pensar o seguinte, eu estou no nível 30 mais ou menos, eu acredito que eu estou ali produzindo ali, mas não está lá essas coisas, mas glória a Deus, eu te respeito, glória a Deus pela sua vida. Outro irmão pode dizer, não, eu estou no 60, eu já estou mais envolvido. Porque o 30 é aquele que está começando. Ele até dá alguns resultados, ele é participativo, você pode contar com ele, mas também não aperta muito não, porque está começando. Não cobra muito dele não. O de 60 não, é aquele que já está mais participativo, ele já faz algumas coisinhas, já ganha algumas almas, mas também ainda está em processo. Você também não pode esperar muita coisa. Está no nível 60. Agora aquele de nível 100, ele já alcançou a maturidade. Ele aguenta pancada. Ele aguenta umas broncas. Se o pastor Zacarim dá uma bronca nele, ele aguenta. Ele aguenta jamais repreensões. Ele entende que tudo está relacionado com o crescimento dele. Os de 30 e 60... são aqueles que ainda, dependendo do jeito que falar, fica magoado. Não piso mais os pés nessa igreja, dependendo do jeito que falar com ele. Não quero nem saber mais, vou abandonar isso daqui tudo. Ainda está em processo de crescimento. Agora, irmãos, falando muito claramente, qual nível que você se encontra? Primeiro, respeite aqueles que você vê que ainda está começando. Eu sou do nível 60, eu estou bem. Respeito de 30. Ele vai chegar lá. Não, eu já estou no nível 60 de espiritual. Produzo, ganho alma, evangelizo. Maravilha, glória a Deus. Continue assim. Mas ainda tem alguém superior a você.
Ainda tem aqueles que estão produzindo mais ainda. Não, eu estou no nível 100. Eu estou 100%. Minha bateria espiritual está no nível máximo. Glória a Deus pela sua vida. Agora, lembra dessa passagem. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Porque às vezes aquele que está produzindo bastante, ele se acomoda e ele pensa que está tudo bem. Quando pensar que não, ele baixou de nível. Então, se coloca de pé nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. O ministério vai se preparar. E eu gostaria que você pensasse assim, refletisse. Qual nível que eu estou de produção espiritual? Eu tenho crescido, eu tenho evoluído, eu tenho avançado. Eu tenho feito coisas que têm gerado um impacto positivo na vida das pessoas. Será que de fato a minha presença faz alguma diferença? Ou se eu deixar de ser estando ou não estando, tanto faz. Dentro da minha casa, meu casamento, será que as minhas ações fazem alguma diferença? Na minha igreja, será que as minhas ações têm feito a diferença na vida das pessoas? Por isso feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Por que no coração? Porque a semente ela caiu aí, no teu coração. O coração representa o lugar onde a palavra de Deus cai como semente, onde ela germina e onde ela cresce. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Por isso comece a pedir para Deus, Senhor, vamos orar juntos. Nós estamos aqui precisando urgentemente, Deus, de um crescimento, de um avanço na nossa vida espiritual. Ó Deus, muitas coisas sufocam a palavra, Senhor. Muitas preocupações, muitos medos, muitas notícias ruins que nós ouvimos têm atrapalhado o nosso crescimento, o nosso avanço, o meu avanço, Senhor Deus. Mas eu me rendo a Ti, Senhor, nessa noite de domingo. Junto com a sua igreja, junto com os meus irmãos que estão aqui, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e pedimos, ajuda-nos a avançar, ajuda-nos a crescer, nos tira do comodismo espiritual, da estagnação. Oh Deus poderoso, que o nosso coração seja um solo fértil de verdade, ó Deus, nessa noite, Pai, um solo favorável para um crescimento extraordinário, em nome de Jesus. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, nós somos a geração eleita. Por onde quer que nós andarmos, que nós sejamos obedientes, fiéis, sinceros, ó Deus. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós queremos esse leite espiritual. Nós queremos que o Senhor venha cultivar-nos o nosso coração. A igreja anseia por Ti, Deus de Israel. Comece a orar no seu particular. Sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. Suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Deus tem promessa de bênção para a tua vida. Eu faço um compromisso de ser fiel a Ti até o fim. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito, derrama em mim a Tua unção. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Ah, Pai poderoso, eu quero aproveitar que nós temos tempo e nós vamos orar uns pelos outros. Talvez o seu momento de oração aí no particular, talvez você não sentiu o suficiente, e eu quero que venha aqui à frente, bem rapidamente, sem demora.
todos aqueles que desejam um progresso, que desejam uma produção maior. Todos aqueles que acreditam que podem ser melhor do que está sendo no momento. Todos aqueles que acreditam, eu posso ser melhor. Sim, eu consigo, mas eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Já tem bastante pessoas vindo. Irmão, não precisa ter receio em relação a isso daqui não, tá? Isso daqui é todos nós, eu também estou aqui na frente. Eu creio que eu posso ser melhor. Eu creio que eu posso sair do 30 e para o 60, chegar no 100. Eu creio que eu posso produzir bastante para a glória de Deus. Vem, você que acredita, não, eu posso. Os irmãos se espalhem um pouquinho mais para cá, tem bastante gente no corredor. Isso, para todos virem. E agora, os irmãos da comunidade, os irmãos, vamos orar por essas pessoas de verdade. Eu preciso do máximo de irmãos possível que possam colocar a mão aqui no ombro deles e orar por eles por crescimento, irmão, em nome de Jesus. Você que não vier aqui colocar a mão nos irmãos, mas estende as suas mãos para abençoar a vida dessas pessoas. Nós ansiamos por uma igreja forte e isso começa no coração de cada indivíduo. Nós desejamos sim uma igreja fortalecida, uma igreja que produz, uma igreja que avança, mas isso começa no coração de cada um de nós. Oh Deus, que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor Deus. Que a nossa mente, Senhor, seja uma mente voltada para Ti e para as coisas que glorificam o Seu nome. Olha para esses que vieram até aqui à frente, Pai, buscando o crescimento. Sopra o vento do Seu Espírito Santo sobre a vida de cada um deles. E que eles possam de fato, Deus, experimentar esse crescimento de 30, 60, 100. Oh Deus, a semente já foi plantada no coração e agora é o Senhor que faz crescer. O Senhor é aquele que faz crescer. Um é o que planta, outro é o que rega, mas a glória vai para o Senhor que faz crescer. A glória vai para o Senhor que faz com que cresça, Deus. Nós estamos aqui, Todo-Poderoso, nós acreditamos nisso.